Ainda se você quiser fazer o bem, você tem que ser gente grande para fazer o bem ali dentro, né? Porque quem é adepto à violência? Quem faz violência na política? É o jovem, cara. Você não vê o cara de andador quebrando a vitrine do McDonald's, ou da Mercedes, ou na porta do Starbucks defendendo o Hamas. É o jovem. Então, o jovem é bucha de canhão. O jovem é um idiota útil na mão do político. E a gente manipula porque é fácil manipular. Porque você pega, na verdade, os apetites desse jovem e usa os apetites no seu discurso. Uhum. Mas discurso é discurso de agente. Maquiavelicamente, eu posso estar mentindo só para você votar em mim. Mas o jovem não percebe. Não, ele me defende. Defende o escambau, cara. Defende o interesse dele naquele momento. E que as pesquisas mostraram. As pesquisas são tão precisas hoje. Você consegue mapear onde está o voto, onde não está o voto, qual o problema daquele bairro. Você consegue apontar um número, compilar as principais frases. Nas redes sociais, nas métricas, você consegue fazer isso. Compilar exatamente o que a maior parte da população que vive em determinada rua falou. Eu boto isso num panfleto, eu boto isso na rede social e boto isso na boca do político quando ele vai visitar esse cara. Aí, se coitado desse iludido que acha que votar é a grande conquista da civilização ocidental, né? Assim, olha, ele sabe o meu problema, eu vou votar nele. Desculpa, gente, isso é engenharia social. Eu trabalho com isso. É horroroso? É, mas isso é real. O professor, e olhando pro cristão, como que o cristão... A maneira que o senhor explicou foi muito clara, e eu acredito nisso. A política pro ratão, é pro cara esperto, pro cara dissimulado, né? E como que um cristão consegue lograr vitória, conquistar cargo, ou de fazer o bem de fato? Como o senhor acha que é possível um cristão fazer isso nesse meio? Puxa, a vida é difícil. É difícil, Michael. Vamos fechar. Um cristão católico. Uhum. Católico, né? Pra gente fechar um nicho. Porque o católico não pode mentir, o católico não pode simular. Ele tem que ser verdadeiro sempre. O que é errado e ele tem que dizer que é errado quando é errado. É praticamente, nessa visão que o senhor passou, é praticamente impossível. Eu acho que é o seguinte, cara, na verdade, o Cristo já disse, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Né? Então, a política não deveria ser do cristão. O Leonildo vai discordar de mim. Mas eu acho que se o cristão ele tiver que ir para a política, ele tem que ter ciência de que ele vai viver. Não pode ir iludido, né? As pessoas são pegas... na maioria das vezes, elas são pegas pelos políticos, pelos partidos, para angariar voto e são usados, depois descartados, de acordo com o interesse desses políticos. Ele deve saber que ele vai passar pelas tentações. Eu vou criar uma imagem, na falta de uma explicação. Eu acharia que seria mais ou menos como Dante atravessando o inferno, sabe? Como Dante atravessando o inferno, uma alma viva no meio das almas condenadas, sabe? Eu acho que é isso. Vai chegar um momento que o Virgílio não vai estar ali do lado dele, né? Orientando ele. Então reza, meu amigo. Eu acho que reza, ora, et lavora, né? Para passar por isso. Eu acho que tem que ter muito firme essa convicção, né? Para poder entrar na política. E saber que você vai ter que pagar, na verdade, o preço pela sua convicção, né? Você não vai abrir mão disso, né? Eu acho que é passar por tentações. Você vai testar a tua alma, né? E volto a dizer, não acho que a política como ela está hoje, Sim. a política, a ciência política, a prática política, é uma das mais nobres. Por quê? Porque ela rege a vida de todos, cara. Ela rege a vida do médico, ela rege a vida do engenheiro. Poxa, deveria ser algo tão nobre. A vaidade, o Weber fala isso com muita sabedoria. A vaidade política ela é diferente da vaidade das outras pessoas, porque é uma vaidade, não é a vaidade da ostentação. O contrário do que a gente vê, né? Porque o dinheiro, política é dinheiro, essa é sustentação. Quer carro, quer terno, quer casa, quer lagosta, né? A vaidade do político é ter o poder de modificar a vida das pessoas. Cara, isso é suficiente para o cara não dormir à noite. Você pega lá Henrique V, Shakespeare, o cara sabe que o exército inglês dele é menor do que o francês. Aí o cara, ele não dorme, cara. A vida dessas pessoas está na minha mão. Então, eu acho que é nesse sentido que o político vocacionado, apesar de, deve ir para a política.
Apesar de. Você sabe que tem esse apesar de. Essa frase não é minha, é do Weber. Apesar de, você sabe que você vai viver pesadelos, né? Mas apesar de, é ali que você tem que estar. Então, O senhor falou que a política rege a vida de todo mundo. todo mundo. Em certo ponto, isso não se confundiria com a igreja? Que a igreja rege a vida ou pelo menos deveria ser assim, né, na minha visão. Reger a vida do cidadão, né? E a política também faz isso. Sim. Até certo ponto, não teria uma relação entre igreja e a política? Como ela é apresentada hoje, não. Você tem que ser laico, né? Pra ir pra Sim. política. Todo mundo tem Ninguém vai falar, o que esse cara tá falando? Sabe, é laico, lá entendeu? vão os medievalistas lá falar de, né? É assim que a gente vai ser enxergado. É aquilo que eu falei, você tem seus valores, você não consegue abrir mão dos seus valores, é isso que pauta suas decisões. É idiota quem fala que você tem que ser laico, é como que você agora vestiu o terno político e você virou neutro, né? Sim, não existe isso, né? Eu acho que são esferas diferentes da vida, né? E ambas falam da esfera pública, certo? Eu não acho que elas são, eu acho que elas são concomitantes, elas não são, uma não exclui a outra, elas não são excludentes, tá? Elas não são excludentes. Eu acho que é exatamente a religião que vai te dar essa virtude moral para que você possa passar pelos reveses que a política vai exigir de você. Tá? Então, não acho que elas são... eu acho que ela vai pautar mais a sua conduta moral. Sim. Se você entender que você está ali para fazer o bem comum. Essa é a tua missão. Tá? Diferente do cara que está ali como oportunista. Que se tornou a política no Brasil é o oportunismo. Sim. É para o meu grupo, para os meus parentes, para enriquecer esse grupo, né? Para o meu grupo de interesse. Ela é tribalista, né? Você percebe que ela é tribalista? Ela não tem um universal. O Eric Wegelin fala isso. Difícil citar Eric Wegelin. Ele tenta rever por uma nova ciência política. Por quê? Porque se essa ciência política, a ação nessa ciência política, ela não tiver valores, então você voltou ao maquiavelismo, né? Então, tem que ter esses valores. Você vê nos Estados Unidos, as pessoas vão criticar, porque hoje você fala assim, hoje você tem um ensino anti-americanismo, né? Aos estadunidenses, dá até nojo de ouvir essa palavra. Né? Você já sabe da onde vem. A Constituição americana ela é pautada pelo puritanismo. A prática política nos Estados Unidos tem inúmeros puritanos do Partido Republicano. Então, isso é inquestionável, né? Entendeu? É aqui que a gente é de uma tradição francesa, vai falar assim, não, nós temos que ser laico, nós vamos criar... Ser laico significa o seguinte, cara, tu matou Deus e vai criar a religião do homem, a religião da humanidade. O político moderno, ele fez essa... Com exceção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso completamente diferente, porque é república, né? Não é democracia. A república tem nuances diferentes da democracia. A política nasceu em substituição, desde a Revolução Francesa, da religião. É a nova religião, né? A religião laica, a religião do homem. Ora, a substituição dos feriados sagrados na Revolução Francesa pelos feriados laicos é um sinal disso. Depois vem o positivismo, que influencia o nosso exército até hoje, né? E quer criar a igreja da ciência, né? Nós vamos, assim, substituir o Santos por Einstein, por Newton, né? Tem muita gente na USP que adora essa ideia, que não percebe que faz isso, né? Não percebe que faz isso. Se de cientista, vira espírita, dizendo que o espiritismo é ciência, né? Nossa, eu vou apanhar agora. O cara não percebe. O marxista espírita. Eu falei assim, cara, isso é samba do crioulo doido. Isso é disfunção cognitiva, meu cara. Entendeu? Não tem como. É impossível, né? Você quer... tá vendo a necessidade? Você mata Deus, você precisa colocar outra coisa. Você coloca uma coisa horrorosa como a sociedade humana. Olha, acredito nos direitos do homem, do cidadão. Né? Essa é a religião humana. Sim. E as pessoas não percebem isso. Os nossos ministros do Supremo não percebem isso. Eles são todos iluministas, né? Os que pensam, né? Sim. Eu não posso falar muita coisa, porque... Né? É interessante, falando em política, ideia de sociedade hoje, a única coisa que é permitido falar é sobre direita e esquerda hoje, esses dois polos somente. Né? E se você procurar falar sobre uma outra possibilidade de sociedade, por exemplo, antes da Revolução Francesa,
você é massacrado pelos dois lados. Sim, Pelos dois lados. sim, pelos dois lados. E se não for preso, né? Como antidemocrático. Sim. Fala assim, Exatamente. obscurantista. Eu tentei explicar isso pra um grupo em Ribeirão, que na época eles estavam participando daquelas manifestações em frente ao quartel. Tá, É. tá. E eu falei, gente, para com isso. Larga a mão, sai daí. Vocês estão colocando a vida de vocês em risco. Filhos de vocês estão trazendo pra cá, colocando em risco. E vocês estão perdendo um tempo danado. Como assim perdendo tempo? Imagina. E tinha um grupo religioso que tava lá rezando o terço. E eu fui nessa manifestação justamente para ver isso de perto. E eles relataram que muitas pessoas, quase que a metade das pessoas que estavam lá em frente, estavam querendo matar eles, massacrar eles, expulsar eles de lá. Loucura, cara. Aí eu falei, Porque gente... eles tinham a visão de que eles... Não, isso aqui como que é? Uma manifestação apartidária, não tem religião, o Estado é laico e isso aqui que estão fazendo não é admissível. Não tem que rezar, que a gente veio aqui protestar a favor de Bolsonaro, aqui é só bolsonarista. Então assim, aí eu falei, gente, presta atenção. Eu tentei falar sobre as duas... Hoje a gente pode falar, ou a gente é progressista, ou a gente é conservador. E mistura conservador com liberal e faz todo esse rolo. Então, nesses dois polos aqui, hoje é permitido você brigar, né? É permitido você existir, né? Por mais que critiquem a polarização. E eu falei, gente, o que vocês estão vendo aqui, né? As pessoas xingando, as pessoas querendo expulsar... vocês daqui, falando que não pode ter oração, não é pra carregar imagem aqui, não é pra fazer nada. Isso aqui é um resquício de algo que a gente ainda não está vendo. E eu tentei explicar isso. E eles não entenderam. Não entenderam. Espero que em algum momento entendam isso.